Olá, começa agora mais um Informe-se ao vivo, direto dos estúdios da Unisa Digital. Hoje conversaremos sobre síndrome de alienação parental. Para explicar melhor esse assunto e para a gente poder entender, eu e você, contamos com a presença da psicóloga Renata Homens de Mello. A professora Renata é psicopedagoga, mestre em psicologia e coordenadora da pós-graduação de psicologia organizacional da Unisa. Obrigada pela participação. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. E você pode ligar e conversar conosco sobre esse assunto. É só ligar no 2141-8610. Ligue, compartilhe seu caso conosco, aproveite a presença da psicóloga Renata para dividir com você o que ela sabe e poder te ajudar nesse caso também. Professora, para começar o programa, o que é exatamente síndrome de alienação parental? Síndrome de alienação parental é quando existe uma separação de um casamento e tem a guarda de uma criança. Normalmente o genitor que fica com a guarda, ele acaba utilizando a criança de uma forma a vingar-se da outra parte. Então, embora a gente pense que não, hoje isso é muito comum. Certo. E o que motiva especificamente essa alienação, essa síndrome? Normalmente a vingança da outra parte, principalmente nos casos em que a outra parte se envolve com alguém ou estabelece uma outra relação. Então a criança ela acaba sendo utilizada aí como um objeto de vingança mesmo e de separação da outra parte. Então ela acaba utilizando a criança para fazer tudo ou mesmo para distanciar da outra parte. Normalmente aqui a gente tem um costume muito grande de que aconteçam com as mulheres, elas são o fator alienador aí e o pai normalmente é vítima conjuntamente com a criança. Perfeito. Ficou com alguma dúvida? 2141-8610. Ligue e participe desse Informe-se que hoje fala sobre síndrome de alienação parental. Professora, você mencionou que normalmente, na maioria dos casos, é a mãe que executa, que promove a alienação. Eu quero saber de você se existe algum caso em que o pai que foi o promotor, no caso dessa alienação. Sim, inclusive eu peguei um caso no consultório em que a mãe tinha a guarda das crianças e o pai fazia visitas regularmente, quinzenalmente, e num dado momento o pai decidiu que ele tinha que ficar com a guarda das crianças. Então ele começou a fazer justamente o contrário, ele começou a denegrir a imagem da mãe para a criança e ele começou a utilizar de alguns artifícios, inclusive a mãe namorava na época, ele conseguiu um atestado médico falando que o atual namorado tinha abusado da filha dele. Ele conseguiu reverter a guarda provisoriamente e depois acabou retornando a guarda para a mãe. Então a gente vê que em alguns casos o pai acaba sendo o fator alienador aí. E quais são os outros artifícios usados pelo alienador para influenciar, para realmente distanciar essa criança do outro cônjuge, no caso, outra pessoa? Existem vários tipos. Normalmente a chantagem emocional, a compra com presentes, com brinquedos, com passeios diferenciados. Então, se ocorrem visitas quinzenalmente ou se o pai retira a criança quinzenalmente para passar o final de semana, a mãe pode até inventar uma viagem, sair da casa e não estar lá presente quando o pai vai buscar a criança. Em muitos casos a gente observa, até por uma falta aí de informação, o pai ele acaba procurando, ele acaba entrando em contato, a mãe fala que teve que fazer uma viagem de emergência ou acabou programando um passeio diferenciado com a criança e o pai acaba normalmente aceitando essa condição. Mas isso é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Se o pai for na delegacia, fizer um BO, ele pode depois entrar muitas vezes junto com o advogado dele aí com uma petição para que ele reverta isso. E aí ele pode acabar por ficar com a guarda da criança. Pode ser revertido também. Ou pode conseguir a guarda compartilhada, em que a criança ela não tem nenhum tutor legalmente, não é nem o pai nem a mãe, mas ambos compartilham a guarda da criança. Então, alguns períodos ela fica na casa da mãe e alguns períodos na casa do pai. Professora, e como que funciona o tratamento dessa síndrome? Uma vez que o pai se reconhece, normalmente quando o pai ele é a vítima dessa alienação, ele consegue procurar tratamento? Normalmente ele procura tratamento? Como que vem esse tratamento? Os principais sintomas, eles são apresentados pela criança. Normalmente a criança ela começa a ter e apresentar alguns distúrbios emocionais e principalmente a primeira porta que chega hoje no meu consultório são os distúrbios escolares. Então a criança normalmente ela começa a apresentar bloqueios, dificuldades até de alfabetização. Crianças às vezes aí com 7 anos e meio ou 8 que não conseguem se alfabetizar e que são de pais separados, às vezes a gente pode ter, e normalmente pode não ser só da mãe,
pode ser de algum outro parente que acaba fazendo isso. A avó materna, né, o avô materno normalmente acaba utilizando também desses artifícios para separar a criança do pai e denegrir a imagem do pai. E nesse exemplo em que a mãe é alienadora, né, que aliena a criança para que ela não fique próxima ao pai, é ela que leva a criança ao psicólogo? E aí eu te pergunto, a pessoa que ela tem essa síndrome, que executa essa síndrome, ela se reconhece como tal? Então, quem passa pela síndrome normalmente é a criança, né, ou o adolescente no caso. A mãe, ela sabe o que ela está fazendo, contanto que muitas vezes tem alguns até advogados e profissionais que eles acabam enquadrando o perfil da mãe alienadora ou do parente alienador como de um psicopata, porque ele arquiteta, ele executa o plano dele e age de uma maneira fria e calculista em determinados momentos, justamente para se vingar do outro, justamente para acabar com a reputação do outro. A mãe, ela vai muitas vezes até ingenuamente, justamente por conta da indicação da escola. Então, a mãe acaba levando para o tratamento e muitas vezes durante o tratamento ou durante a avaliação diagnóstica, a mãe ela se sente lesada e muitas vezes ela acaba atacando até o próprio profissional. Eu quero entender um pouquinho mais como que funciona o tratamento, tanto na criança quanto na mãe, ou no responsável em que pratica a síndrome de alienação, mas eu quero sua resposta depois do intervalo e também espero no segundo bloco a sua ligação no 2141-8610. Hoje falamos sobre síndrome de alienação parental, 2141-8610. Entre os dias 20 e 22 de outubro, a Unisa promoveu o 20º Congresso de Odontologia. Além de inserir o aluno na parte científica, porque ele também produz um trabalho científico em forma de painel, ele concorre a prêmios em algumas categorias, caso clínico, pesquisa, extensão, jogado numa pesquisa, com um orientador professor. Isso foi muito bom, porque no congresso do ano passado nós tivemos 4 trabalhos, neste 18. Mais ou menos de 80 alunos por curso, né? Mais ou menos 500 alunos, então foi um congresso onde houve um envolvimento muito grande dos alunos em relação ao congresso. Fiquei muito satisfeito com a participação de todos. Os materiais produzidos são divulgados e premiados na universidade, mas o resultado dessa produção vai muito além do campus. Os de pesquisa normalmente são temas inéditos. Já os casos clínicos são os casos que o professor orientador fala, olha, é um caso interessante, isso pode virar uma publicação. Tenho certeza que pelo menos 75% dos painéis que foram expostos vão estar no Congressão da Odontologia, que é realizado em janeiro. Experiência que pode ajudar na hora de ingressar no mercado de trabalho. Profissionalmente ele se destaca, né, entre um aluno que não fez um congresso, não participou de nenhuma palestra e um que participou, com certeza esse que participou tem uma vantagem maior. É uma oportunidade para nós alunos ter acesso assim, a vários tipos de cursos. Esse ano mesmo teve vários professores de fora, professores com currículos assim tremendamente importantes. Então para nós, por ser acessível, né, e por ter um valor mínimo, a gente pode optar por dar doação de comida. Foi muito assim, importante mesmo. Acrescentou bastante no meu currículo. Voltamos com o Informe-se, que hoje fala sobre síndrome de alienação parental. Para conversar conosco sobre esse assunto, a psicóloga Renata Homem de Mello. A Renata é psicopedagoga, mestre em psicologia e coordenadora da pós-graduação de psicologia organizacional da Unisa. Professora, antes de entrarmos para o intervalo, eu te deixei uma pergunta. Como que funciona o tratamento da criança que é vítima dessa síndrome e daquele que é o executor, que promove a síndrome? Normalmente, quando a criança ela vem para um atendimento, mesmo que seja por um distúrbio escolar, a gente faz uma avaliação diagnóstica e dentro dessa avaliação existe também a avaliação emocional. É através disso que a gente percebe que essa criança está passando por algum tipo de abuso
como a gente pode estar colocando, e normalmente, mesmo em casos de pais separados, a outra parte ela é sempre convidada a vir participar do atendimento. Então, quando acontece esse convite, a outra parte normalmente ela coloca que a mãe bloqueia, que a mãe não permite, junto com o que a gente fez de levantamento com a criança, muitas vezes a gente encaminha a mãe também para uma terapia individual. Como eu trabalho com terapia familiar, é muito comum a gente atender a criança numa terapia, numa ludoterapia, num atendimento aí que a gente faz com jogos e que a criança tem a possibilidade de, ao brincar, demonstrar quais são os conflitos e em cima disso a gente faz as intervenções. E se a mãe não quer ficar no atendimento, a gente consegue puxá-la para a orientação que a gente faz mensalmente no caso do atendimento da criança. Nessas orientações, a gente tenta clarificar e demonstrar para a mãe como ela está utilizando o filho como um objeto de vingança e que ela tem que resolver todas as questões da separação com o pai para que isso não interfira no desenvolvimento emocional da criança. E quando vocês chegam nessa conclusão junto com a mãe, no caso, qual que é o sentimento que ela desperta? Num primeiro momento ela nega tudo, que ela não faz absolutamente nada e que ela está fazendo isso porque o pai não cumpre o que ele teria que fazer. Inclusive eu peguei um caso no consultório que o garoto tinha aí uns 7 anos e meio, 8, e que ele estava bloqueado por conta da alfabetização, ele não conseguia aprender e a mãe utilizava de todo e qualquer tipo de artifício, inclusive falar que não tinha dinheiro para comer porque o pai não depositava a pensão. Então, normalmente nesses casos, a intervenção é que o pai haja de maneira extremamente verdadeira e seja sincero com o menino. Então, eu pedi e orientei o pai para que ele fizesse todos os depósitos de pensão junto com o filho. Então, a partir desse momento, o menino começou a confiar e acreditar no pai, porque a perda de credibilidade acontece. Normalmente do genitor, né, do pai no caso, e ele fica confidente e cúmplice da mãe. Então, normalmente nesses casos, a criança ela passa a defender a mãe. E mesmo depois do tratamento, eu falo porque eu assisti recentemente uma matéria que falava sobre a síndrome e falava sobre um pai, ele produziu um documentário para contar a história dele como vítima da síndrome. E ele dizia que mesmo depois que o filho tratado, ele ainda tinha dificuldade em estabelecer vínculos. Isso é comum? É comum, justamente pelo fato da mãe denegrir tanto a imagem do pai e utilizar de vários artifícios, todos mentira, claro, todos assim, totalmente escabrosos, mas muitas vezes a criança ela perde a confiança no genitor. Então, para você conseguir recuperar isso, pode prolongar até a vida adulta. Então, isso é muito comum. Perfeito. E você pode participar no 2141-8610. Ligue e compartilhe seu caso conosco no 2141-8610. Renata, chegou uma pergunta aqui da Aline de Santana. Ela pergunta, os parentes conseguem perceber que a mãe está agindo dessa forma? Depende, se os parentes eles conseguem enxergar que existe todo um trabalho aí, toda uma chantagem emocional e não são, eles não entram na mesma relação com a mãe aí, de denegrir a imagem do outro genitor, no caso o pai, e acreditam que o pai, ele enquanto pai, ele exercia toda uma função e ele tinha uma relação com a criança, muitas vezes os parentes percebem, mas normalmente o que eu enxergo, o que eu observo é que os avós paternos, né, os avós maternos, eles acabam sendo cúmplices e coniventes com a postura da mãe. E os avós paternos, normalmente, eles acabam não enxergando isso, porque tanto quanto o pai, também é denegrida a imagem. Então, toda a família do pai, ela acaba sendo afastada da relação com a criança. Então, acaba abrangendo... Sim, muitas vezes primos, né, acabam sendo privados aí de ter uma relação com o outro primo justamente por conta disso. Festa de aniversário, Natal, Ano Novo, só muitas vezes a mãe aceita quando é determinação judicial. Então, normalmente nesses casos, existem algumas determinações, Dia dos Pais, Natal, Ano Novo, então férias, tem que ser tudo escrito e determinado, porque senão a mãe burla toda e qualquer possibilidade do encontro com o pai. E existe alguma faixa etária em que o tratamento na criança ou no adolescente é mais eficaz? Quando a vítima chega no seu consultório, por exemplo, com uma idade já mais avançada, numa parte da juventude, é mais difícil de tratar? Existe isso?
Todo e qualquer problema emocional é sempre mais difícil quando a idade vai avançando. Então, quando a gente detecta isso mais na infância ou até mesmo na adolescência, a gente consegue reverter os casos. Mas o problema maior não adianta a gente trabalhar só a criança se a mãe não aceita. Por quê? Muitas vezes você trabalha a criança, mas o genitor continua denegrindo a imagem. Então, muitas vezes ela tem ali uma relação muito próxima com a criança, por mais que a criança consiga aceitar a presença do pai, a mãe, ela está o tempo todo reforçando e ressaltando isso. E quando existe o tratamento, a mãe e a criança, no caso, o jovem, o adolescente que foi vítima dessa síndrome, recebe o tratamento, tem um acompanhamento por um profissional especializado, é comum a criança se voltar contra aquele que praticou a síndrome? Pode acontecer, não é uma regra, mas normalmente a criança ela sente um pouco de raiva num determinado momento, ela tem toda aí uma dificuldade de estabelecer amor e ódio, por que minha mãe fez isso, por que ela me privou disso, mas normalmente é muito difícil, porque fica parecendo aquela síndrome de Estocolmo, né? Fui sequestrado emocionalmente, mas continuo estando apaixonado pelo meu sequestrador. Isso é muito comum. Como eu falei que a criança estabelece uma cumplicidade muito grande com a mãe, é difícil porque ele sempre vê a mãe também como vítima da separação. Então ele acredita que o pai saiu de casa, que abandonou em determinados momentos, e isso, por mais que a gente cuide, por mais que a gente trabalhe, às vezes ele fica um certo resquício. E que muitas vezes na idade adulta a gente tem que voltar com atendimento e com acompanhamento para que isso seja totalmente dissolvido. Doutora, agora eu queria que você me explicasse se essa síndrome, ela pode distanciar ou gerar um reflexo na saúde emocional dessa criança, desse jovem, quando adulto, em relação a relacionamentos amorosos. Então, esse distanciamento do pai pode ter algum reflexo num relacionamento amoroso dessa pessoa? Totalmente. Em todas as relações que ela vai estabelecer, né, que a criança estabelece aí futuramente com outras pessoas, ela tem uma dificuldade de estabelecer vínculo, ela tem uma dificuldade de confiar no outro. Ela, inclusive, muitas vezes, ela apresenta até alguns comportamentos de cleptomaníaco, porque ela tem a sensação de que ela tem sempre uma perda de algo, então ela tem uma insatisfação constante. Muitas vezes a gente pega casos de obesidade infantil pelo fato da criança acabar descontando na alimentação. Então ela tem sempre uma falta e muitas vezes ela acaba descontando isso no outro ou nas relações futuras e ela acaba criando uma expectativa muito grande. Então, recentemente eu atendi também uma garota que ela tinha 28 anos e ela já fazia uso aí de bebida constantemente e muitas vezes ela tinha alguns surtos em que ela espancava o namorado. Então, você percebe que ela tem uma dificuldade extrema de estabelecer uma relação saudável com o masculino. Com o tratamento ela melhorou, depois a família acabou tirando ela do tratamento, a gente conseguiu diminuir assim 80% o uso de álcool e ela conseguiu estabelecer relações mais saudáveis com os namorados. Perfeito, a gente ainda tem muito que conversar, mas agora a gente vai fazer um rápido intervalo e você pode participar no 2141-8610. Ligue, compartilhe seu caso conosco, tire sua dúvida, aproveite a presença da psicóloga Renata Almen de Mello para esclarecer o que você tem aí. 2141-8610, até o próximo bloco. A Unisa participa do 27º Prêmio Destacando Talentos da ABRP, Associação Brasileira de Relações Públicas, no Centro Universitário Santana. Um número tão grande de participação de universitários no Prêmio ABRP deste ano se deve exatamente ao crescimento da profissão no Brasil e no mundo. Os indicativos são muito fortes nesse sentido e também a consolidação da profissão, não só no âmbito profissional, como também no âmbito acadêmico. Um grupo de alunas de RP da Unisa participou e ganhou a 2ª colocação com o trabalho Turismo na cidade de São Paulo. O que motivou a gente a participar desse concurso foi os nossos professores orientadores, os nossos colegas de faculdade. Participamos do congresso, o trabalho deu um respaldo muito alto, então eles acharam que seria interessante a gente participar também da BRP. E com isso, chegamos no 2º colocado. Fomentar e fortalecer as parcerias entre universidades e alunos, conforme afirmam os professores que foram prestigiar os ganhadores. Orientei esse projeto e, assim, com muito orgulho, posso dizer que esse prêmio da BRP é um prêmio de grande peso
para os profissionais de relações públicas. E elas, nossas ex-alunas agora, estão entrando nesse mercado, então já com toda essa visibilidade. Para nós, um segundo lugar muito honroso. Nós acreditamos que essa premiação ela é um reconhecimento ao trabalho de todos os professores que fazem parte do corpo docente. Estamos aqui muito felizes, muito assim, honrados com esse prêmio. Então, até 2010, com certeza. Voltamos com o último bloco do Informe-se, que hoje fala de síndrome de alienação parental. Para conversar conosco sobre esse assunto, a psicóloga Renata Homem de Mello. Nós estamos ainda no último bloco, temos poucos minutos ainda de programa, mas você ainda pode participar no 2141-8610. Ligue e compartilhe seu caso conosco no 2141-8610. Estou esperando sua ligação. Renata, chegou uma pergunta para nós, o nome dela é Nilza, ela é uma dona de casa e ela quer saber, ela viveu 25 anos com o marido e ele batia muito nela e ela tem 2 filhos. O reflexo desse comportamento dos dois resultou num filho que ela chama de bom e o outro que é revoltado. Ela quer saber o que ela pode fazer e se isso tem se esse comportamento dos dois refletiram de fato nas crianças. Então, para a gente diagnosticar isso como uma síndrome, a gente pode colocar que normalmente a gente acaba enxergando isso na criança que acaba atuando de uma maneira mais revoltada. Mas chama atenção também, muitas vezes, um comportamento muito passivo. Porque a criança ela pode não estar atuando de uma forma mais agressiva, mas ela pode estar desenvolvendo uma depressão infantil, em que ela vai embotando todo o emocional dela e que ela se fecha dentro dela mesma. Então, isso a gente tem que observar. Agora, mesmo sendo no mesmo ambiente doméstico, cada criança tem a sua individualidade e cada um absorve de uma forma. O que a gente pode perceber é que, em função do abuso que ela recebeu do marido, talvez ele tenha uma característica aí de ser mais ativo, mais atuante e ter mais atitude diante das situações. Então, a gente precisaria de ter mais algumas informações para a gente poder falar melhor sobre isso. É importante que ela procure um profissional especializado, um psicólogo, para atendê-la melhor. Isso, ou depois, se ela quiser, ela pode entrar em contato comigo também, eu posso auxiliá-la. Perfeito. Nilza, você fica aí que a gente vai passar no final do programa o e-mail da doutora Renata e ela pode te ajudar. A segunda pergunta que chegou pra gente é do Luiz de Santo Amaro. Ele pergunta se é possível a síndrome parental acontecer simultaneamente, ou seja, o pai e a mãe praticando a síndrome na criança. Sim, isso também é algo muito comum. Normalmente a vítima percebe que está sendo vítima dessa situação, se ele tem uma percepção mais rápida, em vez dele buscar um auxílio, em vez dele atuar de uma forma aí explicativa, de uma forma verdadeira com a criança, ele acaba reproduzindo e espelhando o mesmo comportamento da outra parte. A criança, ela está sendo abusada da mesma forma. Então, quer dizer, neste caso, a criança ela não está recebendo auxílio nenhum. E muitas vezes a criança, quando ela acaba sendo abusada dessa forma, ela pode desenvolver aí, como a gente já falou, alguns comportamentos também agressivos ou manipulatórios, em que ela vai utilizar disso em benefício próprio. Então, se ele percebe que o pai fala uma coisa da mãe e que a mãe fala uma coisa, ele vai acabar utilizando a mãe no momento que ele precisa de algo e no momento que ele precisa do pai, ele também vai utilizar o pai. Então, a criança ela acaba agindo de uma forma a se beneficiar com a situação. Perfeito. A outra pergunta que chegou aqui é da Maria de Lourdes, da Vila Santa Clara. Obrigada pela participação, Maria. Ela pergunta, ela narra, na verdade, uma história. Um pai se separou e casou novamente. A mulher que ele se casou já tinha 2 filhos. Após o casamento, os 2 mudaram de comportamento. É normal? Pode ser influência da mãe ou do padrasto? Ela diz que o comportamento dos 2 filhos mudaram após o novo casamento. Então, na realidade, a gente tem que entender, assim, todos os casos a gente tem que observar como isso foi passado para os filhos, como essa pessoa foi inserida dentro do contexto, se já existia uma questão em que ela morava sozinha com os 2 filhos e existia toda uma questão de cumplicidade, toda uma questão de família a 3 e como esse novo marido foi inserido nesse contexto. Isso é muito comum, principalmente em casos de meninos. Muitas vezes eles acabam estabelecendo aí uma cumplicidade muito grande com a mãe e eles acabam se revoltando com o padrasto porque entram numa relação de ciúmes muito grande e eles têm a sensação de que estão perdendo o amor da mãe. Então, ela tem que passar que, embora ela casou novamente, ela continua amando e gostando dos filhos da mesma forma.
Perfeito. Professora, nós temos poucos minutos para acabar o informe. Quando o papo é bom, ele passa muito rápido o tempo. Eu queria que você deixasse algumas dicas para o telespectador, pontuasse realmente para a pessoa que está nos assistindo, que de repente pratica, que executa a síndrome de alienação parental e não se percebe assim. Gostaria que você falasse algumas situações em que é comum essa prática acontecer. Então, o genitor ele tem que entender o seguinte: a criança ela não pode ser fruto nenhum de vingança. Ela tem que ser cuidada como criança, ela tem que ser olhada como uma criança, e hoje a gente já tem, inclusive no ECA, né, e há pouco tempo, recentemente aqui, a gente teve uma determinação aí que passou a ser lei em julho de 2009, que os pais que praticam abuso e síndrome de alienação parental, eles inclusive podem ser destituídos do poder. O que significa isso? Que a pessoa que tem a guarda, ela pode simplesmente perder a guarda, pode nem ir para o outro genitor, ele pode ir para uma pessoa, um parente próximo, que seria o avô. Aí se ele percebe, a avó ou avô, se percebe que o pai também não tem condições de estar criando aquela criança. Então, utilizar a criança como objeto de vingança é um ato de crueldade muito grande, por isso justamente que a gente enquadra hoje, muitas vezes, esses casos em que a pessoa parece um psicopata, porque ela não consegue enxergar o mal e o malefício que ela está fazendo para aquele ser que muitas vezes está em desenvolvimento. Eu já vi casos de bebês praticamente de 2 anos que passaram por isso, em que o pai ele era totalmente alienado e que a criança ela apresentava alguns distúrbios, inclusive de esfíncter, de xixi, de cocô, ela tinha dificuldade aí para tirar a fralda. Então a gente vê que isso, querendo ou não, afeta totalmente o desenvolvimento total da criança, biopsicossocial. Perfeito. Professora, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Mais uma vez, o nosso papo foi super esclarecedor. Agradeço imensamente pelo conhecimento compartilhado, não só comigo, mas também com o telespectador. E você que ficou com alguma dúvida, que ligou agora a televisão e não conseguiu ligar e compartilhar os casos conosco, a gente vai colocar na tela o e-mail da professora Renata, da doutora Renata. Ela é psicóloga, ela pode te ajudar nas questões que você tem relacionadas ao assunto e também não ao assunto, porque ela é mestre e ela pode te ajudar. Tá aí na tela, renata@brsaude.com.br. Mande um e-mail para a doutora Renata e ela pode te auxiliar nessa questão. Com certeza, eu estou à disposição. Quem quiser me procurar, eu vou estar respondendo todos os e-mails. Perfeito. Obrigada. Obrigada a você. Eu te espero num próximo Informe-se, então, para a gente falar de mais algum tema relacionado à família, relacionado à síndrome de alienação parental ou qualquer outro assunto que eu tenho certeza que você domina a área de psicologia. Obrigada. E você, muito obrigada pela participação, muito obrigada por assistir mais um Informe-se. Eu te espero na semana que vem, no mesmo horário, às 17h30. Todas as quintas-feiras a gente traz mais uma área de conhecimento para você, para a gente aprender juntos nessa jornada. Muito obrigada, eu te espero até a próxima semana.